Oi, pessoal! Eu sou o professor de Física Gustavo Santana e nesse vídeo a gente introduz o estudo de termologia. E já nesse primeiro vídeo a gente vai passar por vários conceitos. A gente vai ver a definição de temperatura, vamos passar pelas escalas Celsius, Fahrenheit, Kelvin, a gente vai ver como converter de uma unidade para outra, a gente vai falar, além da definição de temperatura, a gente vai diferenciar temperatura de calor, não são a mesma coisa. Vamos diferenciar calor de energia térmica, vamos falar de equilíbrio térmico, vamos falar de comportamento anômalo da água. Muitos conceitos num vídeo só, mas vai dar tempo, a gente vai conseguir entender tudo isso nesse vídeo, beleza? Começando, vamos falar de temperatura. Como a gente pode definir temperatura? A gente pode definir temperatura de duas formas. A primeira é que a temperatura vai ser uma forma de caracterizar o estado térmico de um corpo. Como assim caracterizar o estado térmico de um corpo? Considere esse primeiro recipiente aqui, ó. Aqui a gente tem um recipiente com um líquido e suponha que esse líquido seja água. E essa água está a 4 graus Celsius, né? Já estou adiantando aqui, ó. Já estou colocando a temperatura da água. Então, se você pega nesse copo e pode falar, nossa, esse copo está muito frio. Já esse outro copo aqui de água está, por exemplo, a 40 graus Celsius. Você pega nesse copo e fala, nossa, esse copo está muito quente. Então, esse muito frio, muito quente, a gente pode caracterizar o estado térmico do corpo. A gente vai fazer isso através da temperatura. Outra forma de definir temperatura é a seguinte: a temperatura é uma propriedade associada ao grau de agitação das moléculas de um corpo, de agitação ou vibração das moléculas. Por exemplo, das moléculas. Por exemplo, olha essa primeira figura aqui, ó. Considere que aqui a gente tem um recipiente, esse recipiente está fechado, e aqui dentro a gente colocou, por exemplo, um fluido, um gás. Podendo ser, inclusive, o gás atmosférico. E aqui, ó, eu destaquei 5, né? Aqui nós temos de vermelho 5 moléculas. Eu destaquei aqui 5 moléculas desse gás. E essas moléculas do gás estão no movimento aleatório, né? Uma está indo para a esquerda, outra está indo para a direita, outra para cima, outra para baixo. E eles estão se movimentando. A gente tem uma certa agitação dessas moléculas, né? Do seu movimento aleatório. Então, aqui a gente tem essa molécula indo para cá uma certa velocidade. Essa outra molécula está, por exemplo, indo para a direita. Essa aqui pode estar indo para baixo, né? Movimento aleatório. Bom, eu cheguei aqui nesse recipiente e eu coloquei essa chama aqui, ó. Eu estou esquentando essas moléculas. O que vai acontecer? Elas vão começar a se movimentar com maior energia cinética. Eles vão passar a se movimentar com maior velocidade. Cada um vai ter uma velocidade diferente, mas a velocidade média das moléculas vai aumentar. Então, essa aqui, ó, vai estar indo para, por exemplo, para baixo, com alta velocidade. Essa aqui vai passar para a direita, com uma grande velocidade. Então, a energia cinética das moléculas vai aumentar o grau de agitação das moléculas. E a temperatura vai ser a propriedade que vai medir o grau de agitação ou vibração das moléculas. Aqui eu falei sobre um gás, mas eu poderia ter também um líquido ou mesmo um sólido. Quando a gente tem até sólido, a gente pode falar sobre aumento do grau de agitação. É claro que no caso do sólido, a gente não vai ter as moléculas se movimentando livremente, né? Até porque as ligações entre as moléculas não vão permitir isso. Mas a gente vai ter uma maior vibração. Então, quando a gente aumenta a temperatura, quando a gente aquece, coloca uma chama sobre um sólido, vai ocorrer sim o aumento da vibração das moléculas, certo? E a temperatura vai ser a propriedade que vai medir esse grau de
aumento de grau de vibração das moléculas, certo? Isso é temperatura. Conceito diferente do conceito de calor. Temperatura e calor não são sinônimos. Quando você vê alguém falando, é comum você estar com alguém falando assim, nossa, aqui está muito quente, ou nossa, aqui está muito calor, né? Está muito calor aqui. Qual que é o certo? Falar que está muito quente ou falar que está muito calor? Quando a gente fala que está muito quente, a gente está caracterizando o estado térmico, né? Está muito quente mesmo, a temperatura está alta. Já quando a gente fala está muito calor, calor é diferente de temperatura. Calor é um tipo de energia. Calor está associado a uma transferência de energia devido à variação de temperatura. Então, a gente não fala que está muito calor. Calor é um tipo de energia, é uma transferência de energia. Então, vamos lá. Calor é a energia transferida de um corpo para outro unicamente devido à diferença de temperatura. De temperatura entre os dois corpos. Entre os dois corpos, certo? É a energia transferida de um corpo para outro unicamente devido à diferença de temperatura entre esses dois corpos, certo? Beleza? Então, isso é o conceito de calor. Quando a gente tem dois corpos, olha só, ó, quando a gente tem dois corpos, aqui a gente tem um corpo A, aqui nós temos um corpo A, aqui nós temos um corpo A, e ele está a, vamos repetir aqui, ó, está a 4 graus Celsius. E eu vou colocar esse corpo A em contato com o outro corpo B, que está a 20 graus Celsius. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai haver transferência de energia, vai haver transferência de calor do corpo B para o corpo A. Energia do corpo B vai ser transferida para o corpo A, até que esses dois corpos atinjam a mesma temperatura. Então, isso é equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é o seguinte: quando dois corpos, quando dois corpos estão colocados na presença do outro, a temperatura dos dois corpos vai mudar, buscando atingirem uma temperatura igual. Ambos vão atingir a mesma temperatura. Quando isso ocorre, eles obtêm o equilíbrio térmico. Quando dois corpos são colocados na presença do outro, após o intervalo de tempo, né? Isso leva um tempo. Após o intervalo de tempo, após o intervalo de tempo, quando quando suas temperaturas se igualam, a gente diz que está em equilíbrio térmico. A gente diz que esse sistema está em equilíbrio térmico, certo? Então, isso é equilíbrio térmico.
os corpos que estão em contato, eles vão mudar, cada um vai mudar sua temperatura, o outro também, um vai ter sua temperatura aumentada, outra vai ter a temperatura reduzida, até que ambos atingem a mesma temperatura. Aqui, no caso, vai ser uma média, vai estar entre 4 graus Celsius, vai ser superior a 4 graus Celsius, e inferior a 20 graus Celsius, vai ser alguma temperatura que vai estar nesse meio, e atingindo essa temperatura em comum, vai parar, vai deixar de existir essa transferência de calor, que é essa forma de energia associada à diferença de temperatura. Bom, falta a gente ver então o que é energia térmica. A gente já viu calor. Calor é um tipo de energia, é energia em transferência, que vai de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. Isso é calor. O que é energia térmica? Energia térmica é a energia associada à agitação das moléculas, associado à energia cinética das moléculas. Então, energia térmica está associada à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia térmica. Quanto maior for a temperatura, então maior será a energia térmica desse corpo, certo? Beleza! A gente passou por todas essas definições já. Bom, então aqui a gente viu a definição de temperatura, calor, energia térmica, equilíbrio térmico. A gente deu mais uma pincelada sobre esses conceitos. A gente vai ver com mais calma isso, com mais calma e com mais profundidade ao longo do curso, mas vamos voltando agora, nesse momento, para a definição de temperatura. A gente viu que temperatura é a medição do grau de agitação das moléculas. E quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, maior é a agitação das moléculas e a tendência é a gente ter um distanciamento entre as moléculas do corpo. Ou seja, quando a gente tem um aumento de temperatura, esse corpo vai adquirir um maior volume. Então, quando a gente aumenta a temperatura, aumenta comprimento, largura, espessura, a gente vai ter uma dilatação do corpo. Isso é o que normalmente ocorre. Normalmente, quanto maior a temperatura, a gente vai ter uma dilatação do corpo. E vice-versa, né? E o caminho inverso também é válido. Se a gente tem uma redução da temperatura, a gente vai ter uma diminuição desse volume. A gente vai ter a contração do corpo. Isso é o que normalmente ocorre, mas isso não ocorre para todos os corpos sempre. Para alguns corpos de uma certa região de temperatura, a gente vai ter um comportamento anômalo. E o exemplo mais conhecido é o comportamento anômalo da água. Para a água, na região para a água, no intervalo de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, a gente vai ter o inverso. O aumento de temperatura provoca uma contração. E no sentido contrário, se a gente tem uma redução de temperatura, a gente vai ter a dilatação. É o exemplo, por exemplo, você já reparou quando você coloca uma garrafa de vidro contendo um líquido, contendo refrigerante, cerveja, qualquer coisa, você tem uma garrafa de vidro com um líquido dentro, você colocou no congelador e esqueceu lá. E às vezes acontece desse vidro quebrar, né? A gente fala que estufou a garrafa. Por quê? A gente diminuiu a temperatura e o que aconteceu? Um aumento do volume. A água que estava lá dentro aumentou de volume e fez o vidro se quebrar, certo? Então, a gente tem esse comportamento anômalo da água. E o gráfico de temperatura em graus Celsius, por exemplo, versus volume, aqui no eixo Y, vamos colocar o volume, o gráfico para esse comportamento anômalo é o seguinte, ó, quando a gente tem um aumento da temperatura, o volume vai diminuindo. Isso até 4 graus Celsius. Isso é observado experimentalmente. Então, aqui a gente tem a temperatura de 4
graus Celsius, certo? A partir de 4 graus Celsius, ocorre o que a gente já está acostumado ao aumento de temperatura, significa aumento de volume. Mas nessa região aqui, ó, a gente tem esse comportamento anômalo. Então, nem sempre aumento da temperatura significa dilatação do corpo. O grande exemplo é o comportamento anômalo da água na região de 0 a 4 graus Celsius. Bom, vamos agora entrando nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A gente já viu definição de temperatura, é a medição do grau de agitação. A gente viu que normalmente, quando a temperatura aumenta, o corpo se dilata. Com isso em mãos, vamos entender como Celsius construiu a sua escala. Aqui vai ter o seu termômetro, que é basicamente, nós vamos ter esse recipiente de vidro com o líquido dentro, com o fluido, normalmente é mercúrio. Aqui a gente vai ter o bulbo, onde a gente vai ter essa medição da temperatura. Olha só, o que ele utilizou para construir sua escala? Ele utilizou dois valores. A água, nessa transição do estado de líquido para sólido, então aqui, a água no estado, na transição do estado de líquido para sólido, ele viu essa temperatura e ele fez a sua marcação no seu termômetro, que essa temperatura onde a gente ocorre essa mudança de fase, ele chamou isso aqui, ó, de 0 graus Celsius. Já quando do líquido a gente vira vapor, quando aqui a gente tem água no estado de vapor, ele vai chamar essa temperatura em que a gente tem essa transferência de fase, ou melhor, essa mudança de fase, essa temperatura a gente vai chamar de 0 graus Celsius. Então, assim é construída a escala Celsius. A escala Celsius é mais utilizada aqui no Brasil, em países latinos, já em países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, eles costumam utilizar mais a escala Fahrenheit. Contudo, nem a escala Celsius, nem a escala Fahrenheit é a unidade utilizada pelo SI. O Sistema Internacional utiliza a escala Kelvin. Então, a gente precisa saber mudar de uma unidade para outra, de uma escala Celsius para a escala Fahrenheit e para a escala Kelvin, certo? Vamos lá, como a gente faz essa mudança de escala? Antes de ver isso, vamos fazer essa questão aqui, ó. Vamos já praticar, a gente já viu uma quantidade de teoria razoável, né? Vamos consolidar um pouco desse conhecimento. Olha só, sobre as afirmações seguintes a respeito do processo de dilatação térmica, é correto afirmar que 1. O volume de sólidos e líquidos sempre sofre um pequeno acréscimo em função do aumento da temperatura. Aumentou a temperatura, ocorre um acréscimo, né? Uma dilatação, um aumento do volume, certo? Aumenta o volume. Sempre, olha, tem uma palavra em destaque aqui, ó, sempre, sem exceção, né? Sempre isso acontece? Não, a gente viu, por exemplo, como contra-exemplo, o comportamento anômalo da água, em que, quando a gente tem um aumento de temperatura, a gente vai ter a redução do volume, certo? Item 2. Então, o item 1 está falso. Item 2. Ao receber calor, as moléculas de um corpo sólido vibram mais, e por esse motivo ocorre a dilatação. Dessa forma, o calor é entendido como grau de agitação das moléculas do corpo. Não, olha só, o calor é entendido como o grau de agitação das moléculas do corpo? Não, não é o calor que mede o grau de agitação dos corpos. O calor é energia em transferência. É energia em transferência. É a energia em transferência de um corpo para outro devido unicamente à variação de temperatura. Energia em transferência de um corpo para outro, devido unicamente à variação
de temperatura. Beleza? O item 2 está falso também. O item 3. As dimensões do corpo podem aumentar ou diminuir devido à variação de temperatura. Certo, poder pode, né? As dimensões do corpo normalmente vão aumentar quando aumenta a temperatura ou diminuir quando diminui a temperatura, certo? O item 3 está perfeito, certo? Está correta a alternativa D. Apenas o item 3 está correto. Beleza? Bom, vamos voltar para as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A gente viu que Celsius ele construiu sua escala da seguinte forma. Ele atribuiu o valor zero para a temperatura de solidificação da água, quando a água deixa o estado líquido para o estado sólido, essa temperatura ele atribuiu o valor zero, e quando a água entra no estado de ebulição, ele atribui esse valor de 100, certo? Fahrenheit, ele também atribuiu um valor para zero e atribuiu um valor para 100. Só que o que ele utilizou para atribuir os valores 0 e 100 são diferentes. A temperatura zero que ele criou foi também uma temperatura de solidificação, mas de uma solução que envolvia água, que envolvia gelo, que envolvia sal. Existia uma solução para a qual ele atribuiu o valor zero. E a temperatura que ele atribuiu o valor 100 seria a temperatura do corpo humano. Portanto, o zero da escala graus Celsius não é o mesmo zero da escala Fahrenheit. O 100 da escala Celsius não é igual 100 da escala Fahrenheit. A gente tem que, para a gente conseguir converter de uma escala para outra, a gente coloca aqui a escala Celsius, aqui a escala Celsius e aqui a escala Fahrenheit, certo? A 0 graus Celsius, a temperatura de 0 graus Celsius corresponde à temperatura de 32 graus Fahrenheit. E a temperatura de 100 graus Celsius corresponde à temperatura de 212 graus Fahrenheit. Então, a gente precisa lembrar, a gente precisa realmente memorizar que 100 graus Celsius correspondem a 212 graus Fahrenheit e que 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit. A gente precisa memorizar isso. Acontece que isso é tudo que a gente precisa memorizar. A gente precisa memorizar mais nada, porque a relação que a gente vai construir agora é uma simples consequência dessas igualdades entre 0 graus Celsius, 32, 100 graus Celsius, 202 Fahrenheit. Como é que a gente vai construir essa relação? Se a gente tem aqui uma temperatura em graus Celsius que a gente conhece ou deseja conhecer, vamos chamar de TC, essa temperatura vai corresponder a que temperatura na escala Fahrenheit? Vamos chamar de TF, certo? Qual a relação entre TC e TF? Vamos lá? Bom, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente sempre vai proceder da seguinte maneira. A gente tem que essas variações aqui, ó, de 0 até TC e de TC até 100, são proporcionais às variações de 32 a TF e de TF a 212. Então, as variações são proporcionais. TC menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Como assim? Olha só, ó. Pega essa variação aqui, ó. Pega esse comprimento, ó. Considere que aqui seja um comprimento, ó. Olha o comprimento. Vai de TC até 0. Então, esse comprimento vale TC menos 0. Pega esse outro comprimento aqui, ó. Vai de 0, de 100 menos 0. Isso vale 100 menos 0, certo? Agora, pega esse outro comprimento aqui, ó. Aqui a gente tem a variação TF menos 32. Já essa outra variação aqui, ó, é 212 menos 32. Essas variações aqui são proporcionais. Esse comprimento dividido por esse comprimento vai ser igual a esse comprimento dividido por esse comprimento, certo? TC menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Ou seja, TC sobre 100 é igual a TF
menos 32, dividido por 212 menos 32, que vale 180. Simplificando, a gente pode simplificar esse zero com esse zero. A gente pode dividir 10 e 18 por 2. Ficamos com TC sobre 5 é igual a TF menos 32 dividido por 9. Então, a gente construiu aqui ó, essa relação. Se a questão nos deu uma temperatura em graus Celsius, a gente substitui esse valor aqui, ó, isola TF e encontra a temperatura em graus Fahrenheit. Se a questão deu um certo valor de temperatura em graus Fahrenheit e pediu para você converter para a escala Celsius, você joga aqui a temperatura na escala Fahrenheit, isola TC, faz as contas de subtração, divisão, multiplicação e vai encontrar a temperatura em graus Celsius. Então, a gente vai utilizar essa relação aqui. Você precisa memorizar essa equação aqui, ó. Não necessariamente. O que é preferível é memorizar essas relações. 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius correspondem a 212 graus Fahrenheit. Beleza? É assim que a gente converte entre Celsius e Fahrenheit. A gente vai resolver pelo menos uma questão desse tema. Agora, entre escala Celsius e escala Kelvin é mais fácil. Olha só, vamos converter, vamos colocar aqui, vamos colocar de outra cor. A gente coloca aqui a escala graus Celsius e aqui Fahrenheit e aqui a escala Kelvin. Olha só, aqui a gente tem a escala Celsius e aqui a escala Kelvin. A relação entre as duas escalas é de tal forma que 0 graus Celsius corresponde à temperatura de 273 Kelvin. E 100 graus Celsius corresponde a uma temperatura de 373 Kelvin. Logo, uma certa temperatura Tc vai equivaler a uma temperatura na escala Kelvin, Tk, dado por qual relação? Bom, a gente poderia fazer o mesmo procedimento dessas variações serem proporcionais. Tc menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a Tk menos 273 dividido por 373 menos 273. A gente poderia fazer essa análise das variações serem proporcionais e encontrar a relação. Acontece que, observe que de 0 para 100, a temperatura aumentou em 100 unidades. E de 273 para 373, a temperatura também aumentou em 100 unidades. Então, basta fazer o seguinte, olha, você pega essa temperatura em graus Celsius, 0, e soma com 273, você encontra a temperatura em Kelvin, 273 Kelvin. Você pega essa temperatura, 100 graus Celsius, e soma com 273, você encontra a temperatura em Kelvin, 373 Kelvin. Portanto, pegando uma temperatura Tc, somando com 273, corresponde à temperatura em Kelvin, certo? Logo, esta é a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin. Tc mais 273 é igual a Tk. Poderíamos ter feito a análise da proporcionalidade entre as variações? Poderíamos. Tc menos 0 dividido por 100 menos 0, Tc menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a Tk menos 273 dividido por 373 menos 273. Tk menos 273 dividido por 373 menos 273, que vale 100. Então, temos 100 nos dois denominadores. Ficamos com Tc é igual a Tk menos 273, ou seja, Tc mais 273 é igual a Tk, como a gente escreveu aqui em cima. Beleza? Essa é a relação entre a escala Celsius e a escala Kelvin.
E não é à toa que a gente tem que as variações são iguais a 100 unidades, porque a escala Kelvin ela foi construída com base na escala Celsius, né? Foi feita uma análise de gases, considerados gases ideais, e do estudo das equações, o que o Kelvin fez? Ele estimou quando a pressão desses gases em estudos atingiria o valor zero. Então, ele estimou que o que ele chamou de zero absoluto, né? Zero absoluto, ocorreria para a temperatura igual a menos 273 graus Celsius. Aqui a gente teria o zero absoluto. O que seria esse zero absoluto? Zero absoluto seria para a temperatura em graus Celsius igual a menos 273. Esse seria a temperatura em que a energia térmica desse sistema, desses gases, atingiria o valor zero. Então, seria onde a gente não teria movimento de nenhum corpo. Seria o zero absoluto. A gente não teria energia térmica do sistema, nenhum corpo se moveria, não teríamos vibração de moléculas, não teríamos movimento de moléculas. A gente atingiria aqui, ó, o zero absoluto. A gente atingiria a energia térmica igual a zero, tudo ficaria parado. Ele chamou essa temperatura de zero Kelvin. Menos 273 graus Celsius, aproximadamente, viu? É menos 273,15 graus Celsius, vai corresponder, mas a gente aproxima geralmente para menos 273, isso é igual a zero Kelvin. Então, assim foi definido a escala Kelvin, em que o zero foi dado como em que zero Kelvin é dado como zero absoluto. Então, como consequência, a escala Kelvin ela não assume valores negativos. Aqui, ó, você pode perfeitamente ter, no estudo da variação de uma temperatura de um corpo em graus Celsius, é perfeitamente possível você atingir temperaturas negativas. Você pode ter menos 273 graus Celsius, por exemplo. Já na escala Kelvin, a escala Kelvin parte de zero para cima. Então, a escala Kelvin vai de zero para o infinito. Ela não assume valores negativos. Beleza? Então, e essa escala Kelvin é a escala utilizada no Sistema Internacional de Unidades. O Sistema Internacional de Unidades adota Kelvin como unidade de temperatura. Então, Kelvin é a unidade de temperatura no Sistema Internacional. Beleza, vamos praticar com algumas questões? Vamos lá. Primeira questão, Celsius e Fahrenheit são duas escalas diferentes que servem para medir temperaturas. Intervalos de variação entre elas são proporcionais. Sabe-se que as temperaturas identificadas como 0 graus Celsius e 100 graus Celsius na escala Celsius correspondem, respectivamente, às medidas de 32 graus Fahrenheit e 202 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit. Olha que legal, né? Então, essa questão ela mostrou as equivalências da escala Celsius para a escala Fahrenheit para a gente criar nossa relação. Isso não é comum das questões, viu? As questões geralmente não dão essas relações para você, elas não dão essas igualdades. 0 graus Celsius equivale a 32 graus Fahrenheit e 100 graus Celsius corresponde a 202 graus Fahrenheit. Normalmente as questões não fazem isso, mas que bom que essa deu, né? Porque a gente já tem tanta coisa para memorizar, tanto na disciplina de física quanto em outras disciplinas. Que bom que essa questão fez isso.
Bom, então, a temperatura de 68 graus Fahrenheit vai equivaler a qual temperatura na escala Kelvin? Como a gente resolve isso? A gente constrói aqui as duas escalas, aqui com a escala Celsius, aqui com a escala Fahrenheit. A gente sabe que zero, e foi dado, né, 0 graus Celsius, corresponde à temperatura de 32 graus Fahrenheit, e a temperatura de 100 graus Celsius corresponde à temperatura de 212 graus Fahrenheit. Portanto, uma certa temperatura Tc vai, na escala Celsius, vai corresponder a uma certa temperatura Tf na escala Fahrenheit. Bom, essa temperatura Tf aqui já foi dada, que é o que a gente quer, que é o que a gente quer, é o equivalente à escala Celsius. Aqui a gente tem a temperatura de 68. A gente viu, né, o procedimento, essas variações aqui são proporcionais. Tc menos 0 dividido por 100 menos 0 é igual a 68 menos 32 dividido por 212 menos 32. Ou seja, Tc dividido por 0 é igual a 68 menos 32 é igual a 36, né? E 212 menos 32, né? Menos 32, opa, é igual a 180, certo? Cancela esse zero com esse zero, nós temos que bom, nós temos que Tc é igual a 10 vezes 36 dividido por 18, né? Bom, 36 dividido por 18 aqui é 2, né? Tc é igual a 10 vezes 2. 36 dividido por 18 é igual a 2, 2 vezes 2, 2 vezes 10 é igual a 20. A temperatura é de 20 graus Celsius. Beleza? Próxima questão.